Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre a biotecnologia. Então, segue o fio. Vamos começar com essa aula falando sobre um conhecimento muito importante para biotecnologia. Que conhecimento é esse? O conhecimento do gene. Então lembra que o gene é um pedaço de DNA que gera um RNA mensageiro e que pode gerar também uma proteína. Nós temos genes eucariontes e genes procariontes, ou seja, genes que aparecem em células eucariontes e genes que aparecem em células procariontes, no caso, bactérias e arqueias. Independente disso, todo gene tem uma região promotora. O que seria, professor, essa região promotora? É uma região reguladora do gene. Imagina o seguinte, teu fenótipo, lembra que ele é gerado também pelo teu genótipo. É genótipo e ambiente. Vamos supor que tu está num local bem tranquilo, onde não tenha muito sol. Então, o teu corpo ele não vai ter o estímulo a produzir melanina. Agora, posteriormente, tu foi a uma praia. E essa praia lá, tu pegou muito sol. Então, teu corpo ele quer aumentar o quê? A produção de melanina. Então, tem que haver esse controle do que é produzido para que não se gaste energia à toa. Então, quem faz o controle é a região promotora, ou seja, é uma parte do DNA que decide se aquele gene vai ser ativo ou não. Vamos perceber aqui que o gene bacteriano ele tem uma característica muito importante, é que toda a sua região ela é codificante, ou seja, esse pedaço aqui com esse geram 1, 2, 3 proteínas. Então vejam, o tamanho do pedaço de RNA mensageiro gerado pelo DNA é basicamente o mesmo tamanho da proteína que foi formada. Já o gene eucarioto, ele tem introns e exons, ou seja, o exon é a parte codificante, é a parte que gera a proteína. O intron não gera proteína. Então, além de produzir RNA mensageiro, posteriormente os introns eles têm que sair para formar o peptídeo. Veja aqui, Então, tudo isso aqui é transcrito. Veja aqui. Os exons, eles são os que são importantes para a proteína. E os introns, saem. Ou seja, esse pedacinho aqui, ele faz o quê? Ele sai. Tchau. Deixa eu colocar em preto. Esse pedacinho aqui, ele também sai. Ele foi transcrito? Foi, mas ele sai. Aqui também sai e aqui também sai. Então, a proteína ela vai ser a junção dos exons. O intron é retirado e os exons se juntam para formar, então, a proteína. Então, vamos lá. Diferença na transcrição de eucarionte e procarionte. Os eucariontes têm regiões de introns e exons, sendo que somente o exon é que vai compor o RNA mensageiro final para formar a proteína. Já o gene bacteriano, o procarionte, ele não tem intron, é como se fosse somente exon. Tudo que foi gerado aqui vai servir para formar, então, a proteína, ok? Pronto. Então, agora que já conhecemos um pouco do gene, vamos conhecer também um pouco sobre o melhoramento genético. Então, o melhoramento genético, ele não tem que ser feito somente em laboratório, por exemplo. Você pode melhorar características de uma planta, de um animal, através de cruzamentos. Se você trabalha, ou seus pais, ou seus avós, ou alguém que você conhece, com agricultura familiar, com pecuária, enfim, é muito comum essa mistura de, vou pegar esse cavalo que é maior e cruzar com essa égua que é maior também para ter filhos maiores. Isso é o melhoramento genético.
Quando o indivíduo pega, essa galinha aqui, ela tem característica ótima e eu vou cruzar com essa espécie também, porque melhora mais ainda. Então, isso é um melhoramento. Eu vou juntar vou cruzar essa linhagem de planta com essa. Por quê? Porque vai ser mais produtivo. Isso é um melhoramento. Então, melhoramento genético é quando você melhora as características de um organismo. Mas que tipo de melhora? Melhora em relação ao consumo humano, ok? Quando você consegue aumentar o peso da produção de carne de um animal, quando você consegue deixar um milho, por exemplo, mais resistente, isso pode ser uma melhora, um melhoramento genético, que ele não é obrigatoriamente feito por meio de técnicas moleculares, ok? Quando você cruza espécies, já é um tipo de melhoramento. Então, a primeira ideia de melhoramento que eu vou trazer para vocês é uma que não envolve engenharia molecular, que é a heterose ou virgo-híbrido. O que acontece? Os organismos heterozigotos, eles têm mostrado características com qualidade superior aos que não são híbridos, aos que são homozigóticos. Então quer dizer o quê? Os homozigóticos, eles têm certas características que podem ser melhoradas quando eles se encontram em heterozigose. Por isso que tu chama heterose ou vigor híbrido. Híbrido significa mistura de espécies. E heterose significa que esses organismos eles estão, na maioria dos seus genes, em heterozigose. A maior parte do milho hoje que você consome, por exemplo, ela é duplo híbrido. Como? Se pegou uma linhagem pura A e se cruzou com a linhagem pura B. Aí formou, então, o híbrido AB. Veja que ele já é maior do que tanto A quanto B. A junção do híbrido A com o híbrido B, a junção do puro A com o puro B gera o híbrido AB. Temos também a junção da linhagem pura C com a linhagem pura D, gerando o híbrido CD. Foi feita um outro cruzamento entre o híbrido AB e o híbrido CD, formando então o duplo híbrido, que ele tem características de A, B, C e D, das linhagens pura A, B, C e D. Então veja isso aqui, ó. Esse é o duplo híbrido que vocês consomem normalmente no dia a dia de vocês. Qual o problema do melhoramento genético? É só que ele causa uma perda na variabilidade genética. Por quê? Porque ao cultivar essas espécies, por exemplo, a maior parte do milho hoje é duplo híbrida, você vai perdendo variabilidade. Por quê? Porque você vai investir em um tipo de milho, que é o duplo híbrido, por exemplo, e as linhagens mais puras elas vão se perdendo, uma vez que elas não são rentáveis como o duplo híbrido. Então veja que quando você investe só em uma, as outras linhagens vão se perdendo. Qual o problema? É igual jogar na loteria. Lembra aí, quanto mais fichas tu tem na loteria, tu tem uma ficha aqui, tu tem uma ficha aqui, um jogo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Quanto mais jogos tu tem, mais chance tu tem o quê? De ganhar. Então, por exemplo, vamos supor que apareça uma praga. A praga, ela ataca essa daqui, ataca essa aqui, destrói, mas essa aqui, ó, a praga não consegue atacar. Essa aqui a praga não consegue atacar, essa aqui a praga ataca e essa aqui a praga não ataca. Então, veja. Das 6 variedades que tu tinha, 3 seriam destruídas e 3 permaneceriam normais. Por que isso aconteceu? Porque tu tinha variabilidade. Agora vamos supor que tu tem uma variabilidade só e que essa variabilidade ela seja suscetível ao ataque de uma praga. Então aí tu já perdeu... Por perder variabilidade, diminui a chance de você conseguir se sobrepor, se dar bem em relação a essa praga, ok? Beleza.
vamos agora conhecer algumas tecnologias de engenharia genética. Como eu disse, o melhoramento genético, ele não exige engenharia genética. Você pode melhorar organismos pelo simples seleção e cruzamento destes, ok? Agora nós vamos para o melhoramento que exige engenharia genética. Por exemplo, através de enzimas de restrição e DNA ligase. Eu falei para vocês anteriormente, outras aulas, enfim, que o teu DNA, ele contém genes. Eu vou colocar aqui de amarelo o teu DNA inteiro, correto? E aqui de pretinho, ó, um gene. Vamos supor que essa região bem aqui seja um gene. Ok. Vamos supor que esse gene é muito importante para mim. E eu quero tirar ele daqui e inserir, por exemplo, em um outro ser vivo. Eu quero inserir em outro ser vivo que ele vai dar características ótimas para esse ser vivo. Vai deixar ele mais apto, mais forte, enfim. Como é que eu vou fazer para cortar esse gene realmente nesse lugar aqui, ó? Como é que eu vou cortar ele nessa posição? Se eu não vejo esse gene. É justamente por isso que tu usa enzima de restrição. O que é que a enzima de restrição faz? Ela corta o DNA no pedaço desejado. Cada enzima de restrição, ela corta o DNA em um local diferente. Essa aqui, por exemplo, ó, ela corta o DNA nessa região GAATC. CTTAAG. Então, ó, quando você colocar o seu DNAzinho lá e colocar essa enzima, ela vai cortar o DNA nessa posição específica. Então, tu sabe que antes dessa posição específica, tu tem um gene X. Então, dessa forma, você consegue cortar aquele gene. Beleza. Enquanto a de restrição ela corta o DNA no local que você quer, uma outra enzima chamada DNA ligase, ela funciona como uma cola. Ela cola esse DNA onde você quer. Então, a restrição cortou. Aí a DNA ligase, ela liga novamente as lacunas, os fragmentos que estão formados, ela liga essas lacunas, ok? Então, veja, a enzima de restrição e a ligase, elas têm funções opostas. Restrição é como se fosse uma tesoura que corta e a ligase é como se fosse uma cola que liga. Vamos dar exemplos de como funcionam a ligase, por exemplo, e a enzima de restrição. Vamos lá, vamos para a técnica de clonagem molecular. Você quer clonar um pedaço do DNA que tem alguma função importante na produção de alguma proteína, por exemplo. Então tá aqui, ó. Uma forma que você pode fazer é através do uso de plasmídeos. O que é um plasmídio? É um DNA bacteriano diferente do DNA cromossomal, é outro, ó. Veja que ele está aqui, aqui e aqui. E ele é circular, primeiro ponto é esse. Segundo, ele tem importante gene de resistência. E a bactéria, ela pode passar esse DNA para outras bactérias. Então a bactéria tem isso para quê? Um fármaco, por exemplo, mata a linhagem da bactéria. Aí essa bactéria ela recebe o plasmídio de outra bactéria que é resistente àquele fármaco. Então veja, é um ponto de ganho para a bactéria. E nós humanos usamos isso também para alguns ganhos, para a produção de várias proteínas importantes. Então veja como funciona. Ó, aqui nós temos o DNA de interesse, certo? Tá aqui. Esse DNA aqui é um DNA nosso de interesse. DNA a ser clonado com a enzima de restrição. Por exemplo, o gene lá que produz a insulina, que vamos falar dele mais para frente. Nós queremos que a bactéria produza para a gente a insulina. A gente vai pegar esse gene e cortar. Ok. Quem é que corta? Enzima de restrição. Aí tu vai pegar esse gene que está aqui, ó, e inserir ele no plasmídeo da bactéria. A bactéria está lá, o plasmídeo, tu vai inserir ele nesse plasmídeo. E lembra
que as lacunas vão ser ligadas pela DNA ligase. Ok. Essa bactéria, ela vai se multiplicar. E ao se multiplicar, ela também vai multiplicar o plasmídio. Então assim, ó, tu consegue realizar uma clonagem molecular. Porque aquele gene de interesse, ele vai ter várias cópias. Ele vai ser clonado várias vezes, ok? Outra forma de fazer a clonagem molecular, anteriormente nós vimos o plasmídio, é através do bacteriófago. O que é bacteriófago? É um vírus que ataca bactérias. É um vírus que ataca bactérias. Então, tu chama ele de bacteriófago ou fago. A mesma coisa. Tu vai pegar um gene, ó, que tu quer. Tá aqui um gene humano. Tu vai tirar um gene no essencial e tu vai colar o gene humano nesse local aqui, ó, no local do vírus. Pronto. Aí agora o vírus faz o resto. Tu pega esse vírus, coloca ele para contaminar as bactérias e a bactéria agora vai estar com esse vírus do DNA. E quando essa bactéria ela sofrer uma lise, ela vai produzir várias e vários outros vírus que vão atacar várias e várias bactérias e vai continuar também a clonagem molecular, a clonagem daquele gene importante para a gente. Então, eu espero que tenham gostado, mas eu quero só dar uma ênfase agora em relação à produção de insulina. Só abrir um parêntese. Antigamente, a gente produzia insulina como? Algumas pessoas, lembrem, têm dificuldades de produção ou uma produção ruim. Isso gera diabetes. O sangue ele fica no tecido, no sangue e não chega à célula. Então, as pessoas têm que ter insulina. Mas como antigamente, o que se acontecia? Ia lá, se matava um porco, pegava o pâncreas do porco e isolava a insulina do porco. E aplicava nos humanos, o que podia causar rejeição, enfim. Hoje, a gente pega o DNA da insulina, o gene que produz a insulina, coloca ela no plasmídio. Esse plasmídio ele é multiplicado pela clonagem molecular e as bactérias começam a produzir insulina para a gente. Bactéria usa insulina? Não. Mas como o DNA é universal, aquela proteína que seria feita pelo humano também é feita pela bactéria caso ela tenha essa informação. E essa informação é o quê? É o gene. Dessa forma, essa bactéria ela vai ter a capacidade de produzir a insulina. Então, vejam como a engenharia genética e a clonagem molecular é tão importante para a gente hoje em dia. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima.